Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. A nossa perna, não sei o que acontece com ela, irmãos. Frio não está, para me dizer que é do frio, né? Aleluia, mas é a responsabilidade, o temor que temos diante da noiva, né, do Senhor nosso Deus. Mas nós queremos, nessa noite, com a ajuda do amigo Espírito Santo, transmitir à igreja aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Hoje pela manhã, como já disse o nosso presidente, nós estávamos reunidos em consagração, e depois de uma palavra, fomos ministrados, ensinados, aconselhados pelo nosso pastor presidente. É muito bom, todas as terças-feiras nós estamos aqui, e o pastor sempre nos mostrando as diretrizes, né? E a gente tem aprendido bastante com o pastor Zilmar aqui neste lugar. Meus irmãos, sem muitas delongas, abra suas Bíblias, ou a sua Bíblia, em Efésios, o capítulo 4, e eu quero tomar por base o versículo 30, e depois nós vamos discorrer esse texto do capítulo 17, e vamos ver até onde a gente consegue ir. Temos aí uma meia hora, 40 minutos. Aleluia. Diz o texto sagrado, você que achou, e quem está ali no Data Show, puder me ajudar, eu vou ficar muito contente. Me ajuda aí a pregar, meu irmão. Diz o versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ai, ai, ai. Mas se não der para dar aleluia, diga aleluia. Mas adore o Senhor nessa noite. Ele está na casa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sentem, amados. Eu queria pedir a sua atenção por bondade, ou quem sabe vamos fazer como aquele menino que o pastor pregava, e ele tapava um lado do seu ouvido assim, né? Ele estava assim, sentado ali na frente, e o pastor ministrava, pregava, e aquilo chamou a atenção do pastor, do pregador. E final do culto, o pastor, sem perder tempo, foi lá e perguntou para aquele menino: por que tu ficou durante a mensagem com o ouvido tapado? Aí ele disse: pastor, é que eu aprendi que eu tenho que ouvir a palavra de Deus e ela tem que descer para o coração, para ela não passar direto. Daí ele, na sua inocência, tapou o ouvido para poder a palavra entrar no coração. Então, nessa noite, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, amados e queridos irmãos. Quando olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, né, ou de Efésios, ele vai trazer um ensinamento. Quando nós olhamos para o capítulo 4, do versículo 17 até o 32, nós vamos entender que Deus fala da nossa conduta individual. Como devemos nos portar, como devemos servir ao Senhor. E quando nós olhamos do capítulo 5, do versículo 1 ao 21, nós vamos ver o Senhor falando da nossa conduta social. Mas é claro que o tempo não vai dar para falarmos, que quando olhamos para o capítulo 5 e o versículo 22, nós vamos então ver o Senhor falando da nossa conduta doméstica. Então, nesse texto aqui, do capítulo 4 e o capítulo 5, a seguir, nós temos 3 conselhos, 3 atitudes que devemos seguir para servir ao Senhor nosso Deus, e por que não dizer, não entristecer o Espírito Santo de Deus.
E nós estamos vivendo numa época, numa geração que muitas das vezes, queridos, é um culto de terça, é um culto de ensino, com muitas atitudes que tomamos, nós temos entristecido o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia! E nessa noite eu chamo a nossa atenção, como estamos servindo ao Senhor. E nós vamos olhar aqui nesses versículos que nós vamos descorrer, nós vamos ver aqui, dizendo ou falando a respeito do homem velho. O homem velho é o que eu era por natureza. E agora, o novo homem é o que eu sou pela graça de Deus. Aí eu pergunto, como estamos vivendo? Estamos vivendo ainda com coisinhas do velho homem, da velha natureza, ou como nós aceitamos a Cristo, estamos servindo ao Senhor e estamos colocando em prática o novo homem, a graça a qual nos alcançou. Como estamos vivendo, servindo ao Senhor? Como está o nosso dia a dia? Como estamos na igreja? Como está a nossa comunhão com Deus? Nós temos ouvido o nosso pastor trazendo ensinamento terça após terça sobre a comunhão, sobre a intimidade. E como está? Como estamos vivendo, irmãos? E eu queria pedir ajuda ali do nosso amigo do Data Show, o versículo 17, para nós darmos sequência do capítulo 4. O texto vai dizer: e digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou do seu pensamento. E digo isto, não, ou testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Meus irmãos, quando aceitamos a Cristo, quando viemos para a casa do Senhor, automaticamente a nossa vida, ela toma outro rumo, ela toma outra direção, porque agora nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, ela tem uma direção a ser seguida. E o texto, quando ele diz: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento ou do seu pensamento, automaticamente eu tenho que entender que aquilo que eu praticava na minha velha natureza, eu não posso mais praticar, eu não posso mais fazer. Se eu mentia, eu não posso mais mentir. Se eu bebia, eu não posso mais beber. Se eu fumava, eu não posso mais fumar. Eu agora sou uma nova criatura. Aleluia! Eu tenho que entender que eu estou servindo um Deus que é santo. E como eu posso servir ao Senhor praticando as velhas naturezas? Ou aquelas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus? Não tem como, irmãos. Eu preciso abandonar o velho sentimento, aquilo que vinha, que eu carregava quando estava lá fora no mundo, quantas coisas erradas. E se fôssemos citar aqui ou nomear, nós poderíamos falar muitas coisas, mas nós temos que entender, ou pelo menos tem que ser assim. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu estou na casa de Deus, e tudo aquilo ficou para trás, eu não posso trazer comigo, eu sou uma nova criatura.
Aleluia! Para onde eu estou caminhando, essas coisas não podem entrar. O lugar que está me aguardando é um lugar santo, é um lugar perfeito, é um lugar onde só tem adoração. Ei, olha só o versículo 18, deixa ali o texto para nós, por favor, do capítulo 5. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Era assim ou é assim que o gentil, que o povo lá fora vive, meus irmãos. Eles vivem distante do Senhor, vivendo nos seus prazeres. E isso não cabe para nós, isso não serve para nós. Mas Paulo estava trazendo esse ensinamento que agora nós somos uma nova criatura, e como nova criatura, servindo ao Senhor, nós temos que deixar tudo isso para trás e agora caminharmos na luz, as quais, havendo perdido tudo, e todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza, ou seja, o desejo é ardente pelas coisas que não agradam a Deus. Olha só o que o texto, o que Paulo está trazendo para nós de ensinamento, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, que quer dizer desejo ardente, e cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo está dizendo, igreja de Éfeso, não foi assim que vocês foram ensinados, não foi assim que vocês aprenderam a viver na luz, nova criatura. Então essas coisas não podem estar no nosso meio. Nós não podemos, irmãos, servir a dois senhor. Ou nós somos ou não somos. Ou nós estamos aqui para agradar a Deus ou não. Nós temos que nos libertar. Mas, pastor, é um processo. Não, meus irmãos, esse processo de eu andar com a velha natureza não cabe para nós. Nós somos nova criatura. Ei, a partir do momento que nós dobramos o nosso joelho e dissemos sim para o Senhor, tudo muda na nossa vida. E se não mudou, tem coisa errada. Se eu não conseguir abandonar a velha natureza, tem coisa errada, irmão. Temos que rever. Tem gente que quer estar na igreja, escute, meu irmão, escute, tem gente que quer estar na igreja, servindo ao Senhor e servindo ao mundo. O crente Raimundo, um pé na igreja, não tem como. Nós precisamos tomar uma posição. As coisas velhas já passaram, as coisas velhas ficaram para trás. Agora nós somos
somos nova criatura em Cristo Jesus. A graça do Senhor nos alcançou. A mensagem da cruz mudou a nossa vida. A mensagem da cruz mudou o nosso pensamento. Nós não pensamos mais como antigamente, que achava que tudo podia, tudo era normal, valia tudo. Não, senhores, o Senhor Deus, Ele quer um povo seu, zeloso, escolhido e de boas obras. Mas vós não aprendeis assim a Cristo. O que nós estamos aprendendo, irmãos? Quanto tempo de fé nós estamos caminhando? Às vezes a gente encontra na caminhada alguém que diz: eu já tenho 20 anos de fé, eu já tenho 10 anos. Mas a gente vai olhar, parece que nada mudou. Ele vem carregando, arrastando com ele aquelas coisas lá de fora. Escute, deixa o Espírito Santo falar conosco. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Tem gente que adora uma fofoquinha. Tem gente que, irmãos, é perito. Ele até inventa para ter uma fofoquinha. Ele é tão especialista, pastor José Pereira, que ele chega e começa a conversar, e daqui a pouco está murmurando, está fofocando, está falando desse, daquele. Que é isso? Nós temos que deixar isso lá fora, irmão. Nós estamos servindo ao Senhor. Tem gente que gosta de uma contenda. Eu sou crente, mas o meu braço... Aleluia. Aleluia, Jesus, ajuda-nos. Paulo estava preocupado com a igreja e estava trazendo esse ensinamento. Nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos entristecer o nosso amigo Espírito Santo. Ele tem ciúme de nós e o Espírito Santo não habita numa vida, irmãos, em um ser que ele vive fazendo coisas desagradáveis a Deus. Aqui na igreja, meu Deus, é uma bênção. Mas ali fora, Jesus, misericórdia, glória a Deus. Mas vamos mais um pouquinho aqui, como diz o nosso pastor, vamos mais um pouquinho. Se é que tendes ouvidos e neles fostes ensinado como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentimento, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Meu irmão, eu sei que é uma guerra, eu sei que é uma luta constante entre a carne e o espírito, mas eu quero dizer para nós nessa noite, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós temos que vencer a carne, nós temos que dizer não para o pecado, nós temos que dizer não para as coisas que entristecem o Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós estamos vivendo uma época, obreiros, pastores. Pastor Gilmar, me permita, que um pouquinho não faz mal. Estamos vivendo na época, nada a ver. O que tem é só um pouquinho.
Meu Deus, meus irmãos, mas nesse pouquinho, tem muita gente bebendo no inverno para esquentar e no verão para refrescar. Adarama sui de que mandarama, darama sui darama hai, de que mando goma sui daraman de gema. Ei, igreja do Senhor! Aleluia! Oh, vamos! Aleluia! Aleluia! Vamos nos despertar para este tempo do fim. Eu louvo a Deus, porque a nossa igreja sede, o povo está aqui todas as terças-feiras, ouvindo o que o Senhor tem para falar, nos corrigindo, porque a palavra corrige para lá, corrige para cá também, irmãos. Ei, não é porque somos pastores que não somos corrigidos, somos sim, senhores. Aleluia! Há dias, irmãos, que é guerra, que é batalha, e nós temos que clamar pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia! O adversário, ele luta 24 horas, querendo dar uma rasteira num aqui, no outro ali, porque se ele derruba um desses pastores, a coisa fica séria. E nós temos que lutar todos os dias. É uma guerra, irmãos. Ei, vamos mais um pouco. Pelo que e vos revestis do novo homem. Vamos nos preocupar em estar revestido do novo homem, irmãos. Quanto mais perto de Cristo, quanto mais, irmãos, comunhão com Deus, mais longe nós ficamos da velha natureza. Quanto mais íntimo do Senhor, mais distante daquelas coisas que nos afastam do Senhor. E para isso, irmãos, nós precisamos estar frequentemente buscando, clamando, intercedendo, pedindo misericórdia. Mas tem muita gente hoje querendo servir ao Senhor light, não quer renunciar, não quer perder tempo para estar com Deus, vive uma vida light. Tá bom assim, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. Oh, meu irmão, não está normal, não está bem não. Como está o Espírito Santo aí? Ele está feliz, Ele está aprovando as suas atitudes, as nossas atitudes, o que Ele está dizendo de mim e de você. Será que este caminho que estamos trilhando, o Espírito Santo de Deus, aleluia, está contente comigo e com você? Aleluia, 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 glória a Deus. Ei, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Olha o que o apóstolo Paulo vai registrar, irmãos. Falai a verdade um com os outros. Aleluia. Podemos seguir. Como é que está aí? Como está a sua comunhão com o seu irmão? O que você tem dito do irmão, da irmã? Como é que tem sido? Tem muita gente que às vezes encontra o irmão, a irmã no caminho, ele corta. Oh, lá vem o fulano, ele vai passar na outra rua. Lá vem a irmã, eu vou sair por aqui. Porque não consegue ter comunhão com o seu irmão, com a sua irmã, ou porque falou o que não devia,
fez comentário que não era para fazer, e agora a vergonha faz com que ela se afaste, tome outro caminho. O 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que negócio é esse de crente, servo do Senhor Jesus, viver irado, viver bravo? Amanhece, anoitece, dia após dia, passa a semana irado, raivoso. Ei, o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: ei, que o sol não se ponha sobre a sua ira. Faça o conserto antes, procure antes. Tenha comunhão com o teu irmão, com a tua irmã. Deixa eu ir um pouquinho mais para você dizer aleluia. Ei, e quantos em casa dormindo, virado um para o outro, porque está irado, porque está bravo, porque brigaram. Quantos sem falar com os filhos? Quantos filhos sem falar com os pais? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É terça-feira, vamos sair daqui pensando um pouquinho mais. Pastor, mas esse caminho parece tão estreito, parece tão difícil de caminhar. Não, não é estreito não, é que, meu amado e querido irmão e irmã, para chegar no céu é um processo, é renúncia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não tem jeitinho para chegar lá, ou somos ou não somos. Aleluia! Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. É o que aconteceu hoje, coisa boa, né? Você reparte com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. Ah, meu Deus, o que tem saído da minha e da tua boca? O que tem saído dos nossos lábios, irmãos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Lá aquela reuniãozinha com os amigos no trabalho, lá no colégio, na faculdade, naquele momento em que você está, momento de lazer, como é que tem sido? O que está saindo da nossa boca? O que estamos falando? O que estamos conversando? Ei, meu irmão, só o que for boa para promover edificação, para que de graça aos que a ouvem. E o versículo chave: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada dentre vós. Ei, povo de Deus, eu vos trago um ensinamento. Paulo está escrevendo isso. Provavelmente, ou o texto vai nos dizer, ele estava em prisão quando escrevia esta carta, quando enviava esta carta. Ei, não entristeçais o Espírito Santo. Não.
Ei, que toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Isso não pode estar no meio do povo que serve a Deus, do povo que está se preparando para ir morar no céu. Não cabe no nosso meio, meu irmão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aleluia. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. É assim que temos que viver. É assim, irmãos, a conduta do novo homem. Aquele que deixou a velha natureza e agora está servindo ao Senhor. Ei, meu irmão, nós temos que ser misericordioso, benigno, nós temos que perdoar, tem que haver comunhão, tem que haver união. Eu não tenho como um puxar para lá, outro puxar para cá, não tem como. Precisamos estar unidos num só propósito, num só objetivo, numa só razão. Irmãos, o nosso objetivo é o céu, o nosso objetivo é a nova Canaã, o nosso objetivo é a vida eterna. É para lá que estamos indo, e para chegar lá nós temos que deixar a nossa velha natureza. Aleluia, vamos estar de pé. Oh, aleluia, o capítulo 5. Sede, pois, irmãos, imitadores de Deus como os filhos amados. Ei, não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. Conserve-o dentro de você com toda a sua força. Meu irmão e minha irmã, lute, 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 lute com toda a sua força para chegar lá, porque o inimigo, ele luta, ele batalha para te entristecer, para te tirar da presença do Senhor, roubar a tua alegria e até mesmo a tua salvação. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Eu vou passar para o nosso pastor estar orando com a igreja.